série A Construção dos Gêneros pretende apresentar as várias formas de debate da questão das identidades sociais em nossos dias. Junto com o debate das identidades, também definições rígidas de gênero e sexualidade são colocados em discussão. Será que é possível ainda pensarmos em uma masculinidade e uma feminilidade? Será que ainda é possível pensarmos em essências identitárias? Refletem e discutem essas questões nas suas especialidades as professoras Guacira Lopes Louro e Maria Luísa Heilborn e os professores Sérgio Carrara e Luiz Moita Lopes, curador da série. No programa de hoje, a professora Guacira Lopes Louro apresenta um mosaico de feminilidades presentes na pós-modernidade. Utilizando exemplos midiáticos, ela coloca em discussão de que forma as feminilidades são construídas e por quais caminhos elas poderão seguir daqui para frente. Da mesma forma que não existe a essência do que é ser uma mulher, não existe também a essência do que é ser um homem. Quer dizer, hoje em dia fala-se cada vez mais em feminilidades, né? E claro, as mulheres e homens de classes sociais diferentes, de raças, sexualidades, idades diferentes, quer dizer, esses atravessamentos identitários os fazem ser diferentes. Quer dizer, uma pessoa pode ser compreendida como um amálgama, né, desses vários traços identitários que a compõem. E isso apresenta uma série de multiplicidades de modo de estar no mundo e exercer e ser mulher. Eu acho que hoje a gente pretender discutir alguma coisa no singular, pensando em alguma essência feminina ou de feminilidade, seria uma ingenuidade, né? Há muito que o movimento de mulheres e as teorizações ligadas a esse movimento já demonstraram que há muitas distinções, muitas fraturas, muitas diferenças, tanto no movimento quanto no pensamento feminista. Somos mulheres de muitos jeitos, de muitas formas, de diferentes raças, classes, orientações sexuais, religiões, culturas. Eu acho que a gente pode dizer até que nós somos mulheres de diferentes tempos, ainda que todas estejamos vivendo na mesma época. Essas distintas posições, elas vão supor e vão construir formas também distintas e diversas de enfrentamento das condições de vida, vão supor destinos e expectativas, possibilidades ou interdições diferentes, e há formas de enfrentar e há formas de submeter que são diversas, né? Então, tudo que eu vou tentar é fazer uma espécie assim de mosaico, e para isso eu pensei em trazer aqui algumas peças, algumas referências que eu chamaria de concretas para pensar as feminilidades na pós-modernidade. Mas antes de começar a falar dessas peças, desse mosaico, eu acho que valeria a pena dizer alguma coisinha do que eu estou entendendo, como é que eu estou querendo me referir à pós-modernidade. Bom, muita coisa pode estar sendo representada por essa expressão. Pós-modernidade ou pós-modernismo, que são expressões aparentadas, ainda que tenham especificidades. Elas vêm sendo usadas em diferentes campos, na arte, na arquitetura, na mídia, na filosofia, na cultura, enfim. Em alguns casos, para denominar ou para marcar uma época que viria depois da modernidade. Em outros casos, se utiliza a expressão para falar de uma tendência estética ou artística que promove uma ruptura com os modelos clássicos e com as formas modernas, ou pelo menos que se distingue dos modelos clássicos das formas modernas. Ainda na voz de alguns estudiosos, a gente usa essa expressão para sugerir um determinado modo de estar no mundo ou de dar sentido ao mundo. E, nesse sentido, a expressão pode estar referindo a um ethos ou a uma nova episteme. Enfim, em qualquer uma dessas acepções que eu me referi, é possível perceber dois movimentos. De um lado, fica clara a ideia de ruptura com o modernismo ou com a modernidade.
e de outro chama-se atenção para a continuidade. Eu acho que não dá para a gente esquecer que esse prefixo pós supõe aquilo que vem a seguir. Então, se eu te falo, não pode existir uma pós-modernidade sem ter existido a modernidade. Mas, por outro lado, também parece lógico a gente supor que essa expressão pós-modernidade acena para um rompimento, para uma transformação. E uma série de desafios vão marcar esse movimento e essa situação. Tem uma estudiosa que eu gosto bastante, uma estudiosa canadense, chamada Linda Hutchison, que diz que um dos principais desafios dessa época foi o desafio à noção de centro, em todas as suas formas. E ela usa uma expressão que é a seguinte: se o centro não vai continuar, viva as margens. Ao falarmos em centro, nós teríamos que pensar aqui em todas aquelas formas de cultura e de sujeito que ocupam o lugar central, aquele lugar que serve de referência para os demais. E sem dúvida, vocês estão vendo, e até pela lógica da fala que eu vou fazer aqui, que esse lugar historicamente foi ocupado pelo homem branco, heterossexual, ocidental, de classe média urbana. Essa figura e tudo que a ela está associado serviu historicamente de referência e se constituiu historicamente no centro, né? Então nós temos que pensar nessa figura como centro e no processo de pós-modernidade pensar também em todos aqueles movimentos empreendidos pelos grupos que estavam fora desse centro e que passam a contestar. Então são as mulheres, os negros, as chamadas minorias sexuais, minorias étnicas, os jovens, né? Então, o que parece bastante expressivo na pós-modernidade é justamente esse voltar-se em direção às margens e às fronteiras. Um certo afastamento da noção de centro e há algumas ideias, algumas noções que estão muito ligadas a centro, que é, por exemplo, a ideia de origem, a ideia de unidade, a ideia de universalidade. Tudo o que ocupa a posição central é considerado não problemático. E são os outros sujeitos e as suas práticas que são vistos como desviantes, que são vistos como aqueles que se afastam ou que, enfim, são derivações ou são desvios dessa posição central e que são vistos como não problemáticos, né? Tudo isso que eu estou dizendo não significa afirmar que nesses tempos pós-modernos o centro tenha deixado de ser atraente ou tenha deixado de ser importante. Ele continua lá, reconhecido, sedutor. Mas o que ocorreu em termos de pensamento, o que vem ocorrendo, é que está se acentuando o seu caráter de ficção. Quer dizer, se passa a reconhecer que a posição central é uma invenção. Não é uma posição naturalmente dada, mas sim uma posição historicamente construída como tal. Então, a noção de centro passa a ser desafiada e contestada na contemporaneidade por muitas frentes. O que eu gostaria que você falasse, então, as referências. Quais são as referências hoje? Qual seria a referência dominante? São várias referências. Como é que fica essa história que eu fiquei curiosa? A ideia, sem dúvida, desde o final dos anos 60 para cá, com essa série de movimentos sociais que aconteceram, e o ano de 68 é um ano expressivo para a gente pensar nisso, dos jovens, dos negros, das mulheres e tal, ela explodiu, ela provocou uma fragmentação nessa ideia assim, de que nós temos uma referência, né? Nós temos os vários grupos e movimentos reivindicam que a sua história, que as suas questões, que os seus valores sejam levados em consideração. Então, isso não quer dizer que não há referências. Eu acho que há, sim, e não quer dizer que não se tenha valores ou posicionamentos políticos. Mesmo quando a gente trabalha
acenando para essa ideia de multiplicidade e acenando para a ideia de uma certa relativização, eu acho que fica evidente qual é a tua perspectiva, qual é o lugar da onde que está falando. Agora, a outra parte da tua pergunta, que eu acho que é correta, assim, quais são as referências dominantes? Ainda são, sem dúvidas, referências ocidentais e masculinas e brancas. Inicialmente, eu vou me referir a um programa de televisão. Um programa de TV em que jovens homens e mulheres vão em busca de parceria amorosa, né? Eu me refiro a um programa da MTV chamado Fica Comigo. Esse programa apresenta e institui práticas de aproximação e de conquista de comportamentos e atitudes que são empreendidas por jovens que estão em busca de um par. Vocês sabem que a MTV é uma rede, é uma emissora que se espalha pelo mundo todo, né? E que assume como público-alvo a juventude. Na verdade, eu acho que a gente seria mais correto dizer que ela se dirige a um determinado tipo de juventude, né? Ela é uma emissora que tem algumas características globais mais ou menos marcantes assim, e gerais pelo mundo todo, né? Tem uma linguagem própria, muito apoiada em música, em videoclipes e tal, mas ela também tem marcas locais. E o interessante é que esse programa Fica Comigo é um programa eminentemente brasileiro. Em cada edição tinha-se um protagonista, que podia ser um homem ou uma mulher, que era o querido ou a querida do dia, né? E que através de uma série de jogos e de situações ele escolhia, sem ver, um parceiro ou uma parceira dentro de 4 concorrentes, né? 4 interessados, como eles chamavam, a palavra é interessado. Esses interessados já tinham sido selecionados pela produção do programa numa multidão de gente que se inscrevia através do site numa etapa que antecedia ao programa da televisão, né? Logo que o programa apareceu, alguns críticos disseram que comentaram que tudo parecia como se fosse um supermercado sexual. Porque o programa seria assim, uma espécie de amostra, um exemplo da sociedade de consumo que a gente vive, porque os jovens protagonistas, interessados, enfim, eles tinham que fazer uma espécie de marketing pessoal. Eles eram incentivados a se vender quase como um produto, fazer um marketing pessoal para conquistar o coração do querido ou da querida do dia, né? Bom, por outro lado, havia pessoas que valorizavam o programa, exatamente dizendo que ali se colocava em evidência algumas das formas contemporâneas de aproximação e de relacionamento que vêm sendo ensaiadas e praticadas pelos jovens, né? E principalmente, muitos valorizavam o fato de que nesse programa se alternavam os papéis de garotos e garotas. Em algumas edições, as meninas, as jovens, eram as pretendentes ao querido. Então, elas é que tinham que fazer a cantada, elas que tinham que, enfim, fazer o processo de sedução. Em outros programas, ao contrário, elas eram cortejadas, elas que recebiam a paquera, enfim. Então, para alguns comentaristas, isso sugeria que o programa evidenciava algumas transformações significativas que estariam acontecendo nas tradicionais hierarquias de gênero. Ao mesmo tempo em que se evidencia a provisoriedade, um certo imediatismo nas relações ensaiadas ou sugeridas pelos participantes, também há um apelo constante àquelas fórmulas mais tradicionais de conquista. Aliás, até os blocos do programa têm um apelo a isso, né? E mais do que isso, se expressava várias vezes, os participantes expressavam um anseio pelo amor duradouro. Às vezes dizendo claramente, quer dizer, a busca da outra metade que vai completar o indivíduo, né? Eu acho que é possível dizer que ali há um tipo de feminilidade, há uma certa feminilidade que estava sendo mostrada ali na tela. Quer dizer, as jovens que ali se apresentam e que figuram como personagens desse romance televisivo, elas são ou pretendem ser todas bonitas, malhadas, decididas, dispostas a expor publicamente os seus desejos e as suas preferências no terreno amoroso sexual. Quer elas ficassem no lugar da querida, quer elas estivessem no lugar de pretendente, elas tinham que parecer, né, descoladas, ágeis nas respostas, pouco ou nada tímidas, né? Então, é interessante observar que elas
parecem, tudo tem que dizer nessa base, elas parecem à vontade com seus corpos, né? E geralmente sugerem ou anunciam erotismo e sensualidade. Elas são capazes de apreciar o corpo masculino, elogiam e tocam os músculos dos braços ou do peito dos rapazes, a barriguinha sarada, dão mordidinhas no pescoço dos rapazes, enfim, tudo isso fazia parte do programa, né? Elas disputam umas com as outras sem nenhum disfarce a preferência do querido, né, ou da querida, e elas não têm ou não mostram pudor ou timidez para inventar fantasias ou realizar os fetiches que eventualmente possam vir agradá-lo. Elas cantam, literalmente, dançam, elas estão dispostas a qualquer coisa, como, por exemplo, sair inesperadamente no meio da noite por uma viagem. Isso é uma das coisas que aparece. Aliás, viagem é uma das palavras que mais aparecia dentro do programa, né? Enfim, elas fazem de tudo para corresponder ao que parece ser um certo ideal de garota urbana pós-moderna. Mas dizer isso não é dizer tudo o que acontecia no programa. Essas mesmas garotas assumem-se como românticas, adoram bichinhos de pelúcia, esperam ser conquistadas com flores, ou que seu pretendente seja capaz, e aqui eu vou citar a frase de uma delas, buscar flocos de nuvens no céu e compor as mais diversas canções de amor. Enfim, elas se descrevem como carinhosas, elas colocam a fidelidade e a sinceridade como fundamentais. Quer dizer, nesse espaço, o seu jeito de ser feminina, ele não é construído apenas pelo que elas dizem ou fazem, mas também por tudo que os outros dizem ou fazem a respeito delas. E quando eu digo outros, eu quero me referir à plateia, à apresentadora, os programadores, né? Então, e os rapazes, muito especialmente. Afinal, essas garotas representam a nova mulher do século XXI, ou elas estão mostrando, carregam os vestígios do chamado eterno feminino. A pós-modernidade sugere que a gente abandone os dilemas, quer dizer, que a gente deixe de lado essa lógica de ou isso ou aquilo, e use mais uma lógica que algo, alguém ou alguma prática pode ser ao mesmo tempo isso e aquilo. Nesse caso, os sujeitos femininos, as mulheres, podiam ser isso e aquilo ao mesmo tempo. Quer dizer, antes da gente lidar com dicotomias, nós devemos pensar em pluralidade. As diferenças não são mais binárias, elas são múltiplas. E isso é um tom da pós-modernidade. Um conjunto variado de condições vem produzindo nos últimos tempos uma nova representação da mulher só, ou melhor, do indivíduo só. Uma representação que difere bastante daquela de antigamente, né, dos outros tempos. Ser uma mulher solteira se constituía até alguns anos atrás num problema, quer dizer, era motivo para lástima e para vergonha. Alguns de vocês devem lembrar aquela ideia da solteirona, encalhada e virgem. Ser uma mulher solteira agora passou-se a ser sinônimo de ser uma mulher independente, desimpedida, autônoma. A gente pode supor que quem vive sozinho hoje, homem ou mulher, tem escolhido voluntariamente essa condição e não tenha sido empurrado para ela ou relegado a essa posição. Quer dizer, ser solteiro ou estar solteiro passou a ter glamour. A condição é associada a uma maior possibilidade de consumo, é associada a maior mobilidade e algo que é muitíssimo importante, não tem nada a ver e não implica a ausência de vida amorosa e sexual ativa. Hoje em dia se supõe, isso serve tanto para homem como mulher, que alguém que está solteiro não quer dizer que está sem uma parceria ou sem eventuais parcerias amorosas. No entanto, apesar de todo esse charme ao redor dessa posição, é curioso observar quantos programas de TV como esse que eu acabei de falar, os filmes, a publicidade, enfim, a mídia, os livros, e aqui muito especialmente os livros de autoajuda, insistem que a felicidade se encontra no par. E essa literatura é fundamentalmente dirigida para mulheres. Alguns títulos são para homens e mulheres, mas ela é fundamentalmente dirigida para mulheres. O que pode levar a gente a supor que, apesar de todas as evidentes conquistas que nós mulheres conseguimos no trabalho, na educação, na política, etc., etc.,
continua sendo repetida como uma tarefa que supostamente todas as mulheres deveriam valorizar, um destino talvez, uma tarefa, um destino. Essa a ideia de manter, chegar e constituir um par estável. Que eu estou pensando muito na minha prática de algumas mulheres que têm me queixado muito dessa opção pela solidão, mas não como uma opção desejável, mas como uma opção mais racional, do tipo assim: eu não aguento mais ficar tentando, eu estou cansada de desilusão, então acho que a melhor opção agora é ficar sozinha. Realmente isso que tu está falando é alguma coisa que a gente vê com frequência, quer dizer, mas não são só mulheres, eu acho que mulheres e homens, mas isso chama muito mais atenção nas mulheres, por essa expectativa do sujeito feminino construir a conjugalidade. E também outro elemento que eu poderia ter abordado aqui, nosso grupo em Porto Alegre trabalha também muito com a questão da maternidade, né? Até para muita gente, a definição de feminino é suposto a definição de maternidade, assim como como se dizer, a mulher que não é mãe é uma mulher incompleta, né? Não chega a ser propriamente ou plenamente uma mulher. Isso aí eu não tenho estudado muito, mas é uma constatação. As pessoas, por uma série de condições da contemporaneidade, têm vivido mais só e parece uma necessidade de jogar o afeto em algum plano, ou é no trabalho, e às vezes é num bichinho. Eu quero trazer uma outra peça para compor esse mosaico, né? E para isso me lembrei também de alguma coisa que pudesse ter bastante concretude para nós pensarmos. E lembrei da figura de Darlene, que é uma personagem vivida por Regina Casé, naquele filme Eu, Tu, Eles. Mais do que o filme, o que me interessou, o que eu achei que podia ser interessante trazer aqui para a gente conversar, era um pouco a pessoa, a figura, a mulher que deu origem a esse filme, que provocou esse filme. E para isso, então, eu peguei alguns recortes de uma entrevista que essa mulher, que se chama Marlene Silva Saboia, que efetivamente viveu essa história, deu para um repórter da Folha. Cheguei aqui e minha mãe disse: Marlene, sabe quem vai casar? O Oscar. Daí eu perguntei quem era o Oscar e ela me disse: claro que você sabe, é aquele rapaz velho, rico. E eu vinha vindo entregar um presente para minha concunhada aqui para esses lados quando encontro com ele e ele ficou muito admirado. E ele perguntou se eu queria casar com ele. Eu disse que não. Vou deixar de viver minha vida que eu vivo em Fortaleza, trabalhando, ganhando meu dinheiro, livre e desimpedida, passeando, usando o que eu quero para casar com você e depois viver aqui? Daí eu saí de lá e fui embora. Quando eu cheguei aqui, ele veio atrás e chegou junto. Ele tinha 42 anos e eu já tinha 19 anos. E a história da Darlene, do filme, é de uma mulher que trabalha pra caramba na roça, em casa, cuida dos 3 filhos. Cuida dos 3 maridos, cuida dos 3 filhos, cuida dos vários filhos, que eu não sei bem agora quantos são, brinca com os meninos, enfim. Mas ela também, isso parece bem claramente no filme, pelo menos, né? Ela também sabe tirar prazer do seu corpo, né? Dançando forró, transando e engravidando. É interessante que a personagem diz, num determinado momento do filme, que ela não sabe o que acontece, mas quando pega a barriga, fica assim, mais quente. Então, a sua sexualidade parece ser, nessa história, um espaço de libertação, de gozo, mas também de opressão, ao mesmo tempo, né? A Marlene, a Darlene, também vive, ao seu modo, a sua feminilidade. Embora distante de toda a tecnologia e dos confortos, sem televisão para acompanhar as modas e os comportamentos deste momento, eu ouso dizer que a sua vida foi tocada, de algum modo, mesmo que muito sutilmente, pelas transformações contemporâneas. Eu não estou querendo dizer que a Marlene tenha ouvido falar de feminismo, nem que ela tenha precisado de alguma teórica feminista para autorizar as presepadas dela, porque ela fazia por sua conta e risco, né?
Mas o que eu acredito é que todas essas transformações culturais mais amplas e distantes, elas devem ter, de algum modo, contribuído para provocar algumas fissuras nas relações de gênero, mesmo naquele lugar perdido do mundo. Eu acho que é fundamental a gente pensar que a impossibilidade de viver isoladamente, quer dizer, há sempre alguma, como se fosse uma onda, alguma fissura provocou. A esse mosaico de feminilidades, acrescento agora aquela que é vivida pelas mulheres, por mulheres que buscam parceria amorosa com outras mulheres. Como parte integrante da noção de centro, a heterossexualidade também se pretendeu inquestionável, representada historicamente como a única forma de sexualidade normal, mais do que isso, representada por muito tempo, enfim, como a forma natural de sexualidade, a heterossexualidade parecia estável, não devia ser contestada, quer como prática, quer como conceito. Contudo, há já algumas décadas, ela vem sendo posta em xeque cada vez mais decididamente, né? Movimentos organizados dessas chamadas, entre aspas, minorias sexuais, bem como os campos de estudos teóricos, os estudos gays, os estudos lésbicos, a teoria queer, eles têm denunciado os processos de submetimento e de marginalização que homens e mulheres homossexuais experimentaram e experimentam. E também tem demonstrado o caráter construído, produzido desta e de todas as formas de viver a sexualidade. Agora se acentua a ideia de que a heterossexualidade é apenas uma forma de viver a sexualidade, ainda que seja aquela que se espera compulsoriamente que todos, homens e mulheres, devam seguir. Essa ideia de centro, ela continua sendo extremamente importante e atraente. E desviar-se desse centro, muitos se desviaram em outras épocas também, mas vocês certamente concordam comigo que a forma muito mais visível e mais organizada que esses sujeitos que vivem a sexualidade não hegemônica, não a heterossexualidade, têm aparecido agora. Então, a visibilidade é muito maior. Alguns de vocês devem lembrar do casal de lésbicas da Torre de Babel, que foi a novela de 1998. Ali causou muita polêmica e, ao final, o autor decidiu matar as duas, né? Matar o casal. Em 2003, na novela Mulheres Apaixonadas, o par feminino voltou para o horário nobre e aí, num romance muito doce entre duas jovens estudantes de colégio, e nesse caso, a condução da novela foi encerrar com um beijo quase casto entre as duas, que sugeria que elas iam ficar juntas. Em 2005, na Senhora do Destino, outra vez, apareceu um casal de mulheres bonitas e certinhas, que é o que a Globo tem escolhido sempre tem mostrado, vivendo um romance de amor e que com direito, inclusive, à maternidade, né? Então, é claro que vocês vão dizer, mas isso é novela. Sim, é novela, é ficção, mas muito real em termos não só de representação, como de efeitos culturais. Quer dizer, efetivamente, é representativo de nossa época. Um estudo realizado por uma jovem antropóloga chamada Nadia Meiners, no seu mestrado de Antropologia Social, feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E se chamava Entre Mulheres, estudo etnográfico sobre a constituição da parceria homoerótica feminina em segmentos médios. A Nádia pesquisou mulheres jovens em Porto Alegre, e as mulheres que ela pesquisou não eram todas glamourosas, e absolutamente não eram todas iguais, né? Na verdade, ela construiu ou ela identificou algumas redes entre as mulheres que ela pesquisou. Quer dizer, havia aquelas que tinham se aproximado porque tinham em comum algum envolvimento político, outros grupos de mulheres que saíam juntas porque todas tinham filhos, outras porque estavam realizando alguma atividade acadêmica mais ou menos semelhante, em conjunto, e ainda aquelas que tinham afinidades profissionais, né? Não havia uma preocupação entre essas mulheres em anunciarem a sua condição de lésbica.
ainda que algumas delas tivessem participado ou participassem ainda de militância homossexual. Numa cultura como a nossa, como a brasileira, a gente percebe que a amizade entre mulheres, ela se expressa com gestos de afeto muito mais explícitos e mais desembaraçados, né? É muito tênue a linha que separa a amizade da parceria sexual feminina, né? Então tudo pode ser mais ambíguo e esse grupo eu acho que tinha um bocado disso, né? Então nesses grupos a sedução e a conquista era menos marcada pela exposição explícita dos corpos e muito mais apoiada pela conversa e pela troca de olhares. É claro que elas reconheciam que os corpos importam e é interessante que todas, de um jeito ou de outro, chamavam atenção, quer dizer, falavam da importância do cuidado do corpo, né? Elas buscavam parceiras bem cuidadas, praticamente todas elas diziam isso, né? Tinha uma ideia de investimento no corpo, né? Tinha uma certa preferência pelo andrógeno, pode agradar algumas delas, para outras não. A dicotomia nem caminhoneira nem perua, ela era repetida por várias das moças desse estudo, né? Quer dizer, aliás, a pesquisadora fala que a construção do feminino neste grupo se fazia numa constante negociação entre esses dois extremos, quer dizer, nem caminhoneira nem perua, né? Para elas, a transgressão da sexualidade não implica necessariamente numa transgressão com as fronteiras de gênero. A denominação drag queen tem origem em uma espécie de gíria do submundo londrino chamada Polari. Inicialmente restrita a pequenos grupos, as drag queens alcançaram maior representatividade a partir da década de 60, quando tiveram um papel importante na luta pelos direitos dos homossexuais. Desde então, sua influência só aumentou e a chamada cultura drag já faz parte indissociável da cultura gay moderna. Ao contrário do transexual que quer aparecer para a sociedade como uma mulher normal, a drag queen quase sempre veste roupas extravagantes, numa caricatura consciente da feminilidade. Com ousadia, ela nos desafia a pensar de um outro modo a feminilidade. Na drag, tudo é over, tudo é exagerado, apelativo, né? O seu corpo é assumidamente um corpo construído como imitação e paródia. A drag não está pretendendo se fazer passar por uma mulher. Não é essa a ideia dela. O seu objetivo é uma criação deliberadamente superlativa do feminino, né? E como eu já fiz antes, de novo, eu estou usando uma dissertação, uma tese acadêmica para falar sobre isso. Nesse caso, é da Universidade Federal de Santa Catarina. É de uma jovem antropóloga chamada Ana Paula Vencato. E ela acompanhou os sonhos, as tristezas, as alegrias de um grupo de drag no mestrado de Antropologia Social. E o nome da dissertação é Fervendo com as Drags. Corporalidades e performances de drag queens em territórios gays da ilha de Santa Catarina. Foi defendida em 2002. E nessa dissertação ela nos permite chegar mais perto das vidas dessas mulheres, dessas pessoas. Desculpe, não quero dizer mulheres porque não são mulheres. Dessas figuras femininas. No camarim é que ela se monta, que é a expressão que ela usa mesmo, produzindo com muito cuidado a transformação no corpo, que é através de um processo minucioso, cheio de técnicas, de truques, né? Uma cuidadosa depilação, a dissimulação do pênis, ou ainda, por exemplo, o uso de 6 pares de meias calças para corrigir as pernas finas. Depois ela coloca uma exuberante vestimenta, muita purpurina, altíssimas plataformas, né? E finalmente ela completa o quadro com uma pesada maquiagem. É nesse momento que a drag efetivamente incorpora, quer dizer, ela toma corpo, que ela se materializa e passa a existir como personagem. Ela agora está pronta para ganhar a rua, para fazer um show, para pular o carnaval ou simplesmente para se divertir, né? Ela assume deliberadamente, explicitamente a fabricação do seu corpo. Ela intervém, esconde, agrega, expõe. Quer dizer, a drag propositalmente exagera os traços convencionais do feminino. Exorbita e acentua marcas corporais, comportamentos, atitudes, vestimentas culturalmente identificadas como femininas.
ela faz uma encenação de feminilidade. E por isso é que ela põe em destaque aquilo que é suposto como uma essência, entre aspas, feminina. E é nesse sentido que ela faz uma espécie de paródia de gênero. Nesses tempos pós-modernos, a paródia não pode mais ser compreendida apenas como assim, simplesmente como se fosse uma imitação ridicularizadora. Há toda uma ideia de que numa paródia existe um movimento simultâneo de identificação e de afastamento. Ela não pretende se fazer passar por uma mulher, ela pretende exagerar o feminino, né? E é possível dizer que ela tem uma relação ambivalente com o feminino, quer dizer, ela admira, em alguma medida ela incorpora, ao mesmo tempo que ela realiza esse movimento, o jeito como ela faz implica numa crítica e numa subversão. Neste caso, essa figura assume que a sua feminilidade é deliberadamente fabricada. E nela fica visível o caráter construído de gênero, que é uma questão que se vem discutindo há muito tempo do ponto de vista teórico nas várias teorias feministas. A ideia de construção de gênero. E eu pergunto para vocês, e as outras mulheres? Será que nós somos naturalmente femininas? O que se passa? Ou nós fabricamos, cada uma do seu jeito, com os recursos e com as marcas da nossa cultura, das nossas tribos, as nossas feminilidades? Não existe uma feminilidade natural que seja parte da biologia da mulher, né, que venha com a mulher quando ela nasce, né? Os processos de construção de feminilidade são sociais e definidos cultural e historicamente. Assim o gênero feminino é construído pelos outros à volta da menina e à volta da mulher. Desde muito cedo, discursos de maternagem, de doçura, de sensibilidade, fazem parte da construção da mulher, né? E é isso que levaria à criação de uma aparência de substância para o que se entende por feminilidade, né? Quer dizer, e como eu disse já, devemos falar e pensar em feminilidades. Da mesma forma que não existe a essência do que é ser uma mulher, não existe também a essência do que é ser um homem. Quer dizer, hoje em dia fala-se cada vez mais em feminilidades, né? E claro, mulheres e homens de classes sociais diferentes, de raças, sexualidades, idades diferentes, quer dizer, esses atravessamentos identitários os fazem ser diferentes. Quer dizer, uma pessoa pode ser compreendida como um amálgama, né, desses vários traços identitários que a compõem. E isso apresenta uma série de multiplicidades de modo de estar no mundo e exercer e ser mulher. Eu acho que hoje a gente pretender discutir alguma coisa no singular, pensando em alguma essência
feminina ou de feminilidade seria uma ingenuidade, né? Há muito que o movimento de mulheres e as teorizações ligadas a esse movimento já demonstraram que há muitas distinções, muitas fraquezas. De um lado, fica clara a ideia de ruptura com o modernismo ou com a modernidade. E de outro, chama-se atenção para a continuidade. Eu acho que não dá para a gente esquecer que esse prefixo pós supõe aquilo que vem a seguir. Então, se eu falo, não pode existir uma pós-modernidade sem ter existido a modernidade. Mas, por outro lado, também parece lógico a gente supor que essa expressão pós-modernidade acena para um rompimento, para uma transformação. E uma série de desafios vão marcar esse movimento e essa situação. Tem uma estudiosa que eu gosto bastante, uma estudiosa canadense, chamada Linda Hutchison, que diz que um dos principais desafios dessa época foi o desafio à noção de centro, em todas as suas formas. E ela usa uma expressão que é a seguinte: se o centro não vai continuar, viva as margens. Ao falarmos em centro, nós teríamos que pensar aqui em todas aquelas formas de cultura e de sujeito que ocupam o lugar central, aquele lugar que serve de referência para os demais. Bom, muita coisa pode estar sendo representada por essa expressão. Pós-modernidade ou pós-modernismo, que são expressões aparentadas, ainda que tenham especificidades. Elas vêm sendo usadas em diferentes campos, na arte, na arquitetura, na mídia, na filosofia, na cultura, enfim. Em alguns casos, para denominar ou para marcar uma época que viria depois da modernidade. Em outros casos, se utiliza a expressão para falar de uma tendência estética ou artística que promove uma ruptura com os modelos clássicos e com as formas modernas, ou pelo menos que se distingue dos modelos clássicos das formas modernas. Ainda na voz de alguns estudiosos, a gente usa essa expressão para sugerir um determinado modo de estar no mundo ou de dar sentido ao mundo. E, nesse sentido, a expressão pode estar referindo a um ethos ou a uma nova episteme. Enfim, em qualquer uma dessas acepções que eu me referi, é possível perceber dois movimentos. A série A Construção dos Gêneros pretende apresentar as várias formas de debate da questão das identidades sociais em nossos dias. Junto com o debate das identidades, também definições rígidas de gênero e sexualidade são colocados em discussão. Será que é possível ainda pensarmos em uma masculinidade e uma feminilidade? Será que ainda é possível pensarmos em essências identitárias? Refletem e discutem essas questões nas suas especialidades as professoras Guacira Lopes Louro e Maria Luísa Heilborn e os professores Sérgio Carrara e Luiz Moita Lopes, curador da série. No programa de hoje, a professora Guacira Lopes Louro apresenta um mosaico de feminilidades presentes na pós-modernidade. Utilizando exemplos midiáticos, ela coloca em discussão de que forma as feminilidades são construídas e por quais caminhos elas poderão seguir daqui para frente. Muitas diferenças, tanto no movimento quanto no pensamento feminista. Somos mulheres de muitos jeitos, de muitas formas, de diferentes raças, classes, orientações sexuais, religiões, culturas. Eu acho que a gente pode dizer até que nós somos mulheres de diferentes tempos, ainda que todas estejamos vivendo na mesma época. Essas distintas posições, elas vão supor e vão construir formas também distintas e diversas de enfrentamento das condições de vida, vão supor destinos e expectativas, possibilidades ou interdições diferentes,
E há formas de enfrentar e há formas de submeter que são diversas, né? Então, tudo que eu vou tentar é fazer uma espécie assim de mosaico, e para isso eu pensei em trazer aqui algumas peças, algumas referências que eu chamaria de concretas, para pensar as feminilidades na pós-modernidade. Mas antes de começar a falar dessas peças, desse mosaico, eu acho que valeria a pena dizer alguma coisinha do que eu estou entendendo, como é que eu estou querendo me referir à pós-modernidade.